Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus. E o Senhor mais uma vez nos concede a oportunidade de estarmos na casa do Pai para louvar e agradecer a Ele por tudo quanto Ele tem feito, por tudo quanto Ele tem realizado. Desde já agradeço a oportunidade a mim dada pela pessoa do pastor Daniel. Queridos irmãos, quero meditar convosco acerca de uma palavra que Deus tem colocado nos nossos corações. Quero aqui fazer menção dela. Abramos as nossas Bíblias na carta que Paulo escreve aos Efésios. Quero ler com a igreja capítulo de número 4, o versículo de número 30. Estamos aqui debaixo de uma tamanha responsabilidade, está ministrando a palavra do Senhor. Sempre falo isso lá na congregação, que a responsabilidade de falar, de ensinar, é muito grande, né? Muito grande. Quero aqui pedir que o Senhor nos ajude, nos oriente, segundo a sua infinita vontade, e que possamos ser guiados e direcionados pelo Espírito Santo do nosso bom Deus. Já fizemos menção desta palavra lá na nossa congregação do Campos Elíseos, e outra hora nosso pastor presidente também fez uma temática dentro deste livro. Cada sexta-feira alguém estava ministrando, e naquele tempo tive o privilégio de falar um pouco, né? Pelo menos um capítulo deste livro, um livro muito especial, uma carta muito profunda em termos de ensino e de instrução para a igreja. O capítulo de número 4, o versículo de número 30, vai dizer a seguinte palavra: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém? Somente esse versículo, porém quero fazer menção de um assunto contextual. Quero agora voltar um pouquinho e ler os primeiros versículos do capítulo de número 4 e meditar aqui convosco. O texto que acabamos de ler fala acerca de não entristecer o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, sendo ele uma pessoa, ele tem sentimentos. E agora Paulo ensina que nós não devemos entristecê-lo, devemos viver uma vida em conformidade à vontade de Deus, para que o Espírito de Deus esteja sempre alegre conosco. E quando o Espírito de Deus está alegre a respeito da nossa vida, sabemos que estamos em uma medida, em um sentimento, em uma ação, em um mover de poder sentir a graça e a presença do nosso bom Deus. Quando o Espírito Santo de Deus se alegra conosco, tudo vai bem, tudo dá certo. Tudo que posicionarmos as nossas mãos, o Senhor vai na frente, o Senhor vai realizando, o Senhor vai operando,
o Senhor vai fazendo a sua obra. Paulo está aqui ensinando que nós temos que andar de forma que o Espírito de Deus não se entristeça conosco. Logo o versículo de número 1 do capítulo de número 4, Paulo vai dizer a seguinte palavra: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que foste chamado. Paulo está aqui dizendo que todos nós precisamos andar com dignidade, agindo em conformidade à vontade do nosso bom Deus. Porque ele está falando aqui que nós fomos chamados, e para que o Espírito de Deus habite em nós e viva com nós, nós precisamos andar segundo aquilo que ele está aqui ensinando nesse verso de número 1. Andar como digno da nossa vocação. Aí ele vai ensinar, a partir do versículo de número 2, algumas qualidades que eu e você precisamos ter no nosso dia a dia. Ele vai falar no versículo de número 2, que se somos dignos da vocação pela qual somos chamados, precisamos andar assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Quando nós olhamos para a palavra humildade, a palavra humildade abrange inúmeros significados, inúmeras qualidades que eu e você precisamos ter. Logo, uma delas, a palavra humildade nos faz refletir ou reconhecer quem realmente nós somos. Se somos humildes, nós olhamos para dentro de nós e sabemos reconhecer a posição que estamos e a qualidade de servo de Deus. Ser humilde, irmãos, é um ato pela qual Deus procura em cada ser humano. O crente humilde, ele vive melhor, ele sabe se conduzir na presença de Deus. Ser humilde nos faz reconhecer as nossas limitações. Logo, nós não batemos no nosso peito dizendo que podemos, que somos melhor, que falamos melhor, que agimos de forma melhor do que o outro. Quando somos humildes, reconhecemos as nossas limitações. Quando somos humildes, reconhecemos que nós dependemos de um Deus Todo-Poderoso que está acima, sentado num alto céu e que está olhando para mim e para você. Eu entendo à luz desta palavra que Paulo está dizendo que para o humilde, Deus está pronto para estender as mãos. Logo a palavra de Deus vai dizer que Ele abate o soberbo, o exaltado, e exalta aquele que se humilha na sua presença. Quer sentir a graça, quer sentir a presença, quer sentir Deus no teu viver, precisamos andar em humildade. Paulo está ensinando aqui que nós somos vocacionados. Vocacionados para quê? Para ser humilde, para andar em união, em comunhão, em um só pensamento, em um só sentimento. Quando eu levantar as minhas mãos, seja ela sem ira e sem contenda. Quando você abrir os seus lábios para louvar a Deus, seja o meu desejo, o mesmo desejo de alcançar a graça de Deus através do nosso louvor, através da nossa adoração. Deus opera, meus irmãos, aonde há humildade. Quer ver Deus agir na igreja? Quer ver Deus agir no lar, na casa,
no ministério, é quando Deus encontra uma família, um homem, uma mulher, um moço, uma moça, humilde na presença dEle. Logo Deus olha do céu e diz: aquele eu vou abençoar, aquele eu vou honrar. Por quê? Porque tem humildade no seu coração. Aleluia. Se você está andando em humildade na presença de Deus, prepara o teu coração, porque Deus tem coisas grandes e extraordinárias para a tua vida. Oh glória! Então logo, a primeira coisa que Paulo está ensinando aqui é a humildade. Não podia ser outras características? Não. Por que não podia? Porque sem humildade você não chega a lugar nenhum. Pelo menos no âmbito espiritual, no sentido de servir a Deus, de forma alguma chegamos a lugar nenhum. A humildade nos conduz à presença de Deus. Aleluia! Você pode até não saber falar bonito, não ter uma oratória daquelas, mas se você tiver humildade, eu tenho uma palavra liberada para o teu coração aqui nesta noite. Se tiver humildade, Deus está contigo. Aleluia. Deus está com as suas mãos estendidas sobre a tua vida. Aleluia. Você recebe essa palavra? Oh glória. Bendito seja o nome do Senhor. Logo, Paulo continua dizendo que nós precisamos, como vocacionados, andar em mansidão. Tem gente, pastor Daniel, que diz, e tem coragem de dizer para nós, que não leva desaforo para casa, que diz que é crente, mas não pisa no meu calo não, senão o negócio fica feio, fica estreito. Talvez você já ouviu isso inúmeras vezes, sendo citado aqui, ou alguém pessoalmente falar com você. Porém, a Bíblia vai nos ensinar que um dos frutos, uma das características do Espírito Santo de Deus é moldar o homem, é lapidar o homem. Quem era nervoso passa a ser calmo, ser controlado pelo Espírito Santo, passa a andar em mansidão, responder a cada um segundo é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se você é cheio desse Espírito Santo de Deus, você precisa ter mansidão dentro do teu coração. Pastor, mas eu sou altivo, sou enérgico, mas o Espírito Santo te acalma. Oh, aleluia! O Espírito Santo te enche de mansidão. Aleluia! Glória a Jesus! Então logo Paulo está dizendo que se somos vocacionados, precisamos andar em mansidão. O que é mansidão? Mansidão, irmãos, é saber controlar a nossa força, a nossa natureza. Não é covardia, não é aquele estado de alguém falar com você e alguém dizer, olha, você não respondeu nada, você não reagiu. Mansidão, irmãos, não é covardia, não é medo. Mansidão é você controlar as suas ações. É você saber responder no tempo certo e no tempo de Deus. No tempo de Deus, Deus coloca a palavra na tua boca. No tempo de Deus, Deus tem a resposta certa para aquele que pediu algo ou falou algo ao seu respeito. No tempo de Deus, Deus responde em teu favor. Oh glória! Quando nós somos controlados pelo Espírito Santo, deixa Deus ser, aleluia, a tua resposta, ser a resposta na tua boca. Então Paulo está ensinando que precisamos ser humildes e precisamos ser mansos. Aleluia! Oh, glória a Deus. Tem gente que é muito nervoso dentro de casa, irmão. Pode acontecer nada, que ele já está bravo, né, alterado. Mas o Espírito Santo vai te controlar aqui nessa noite. Se eu estou fazendo menção desta palavra, é porque Deus tem uma direção aqui.
Aleluia, porque Deus quer falar com uma alma aqui, com um coração aqui nessa noite. Se eu estou fazendo menção aqui é porque o Espírito de Deus quer agir sobre a tua vida aqui nessa noite. Aleluia. Então Paulo, ele continua ensinando que quem é vocacionado precisa ser longânimo. O que é isso? O que é ser longânimo? Longânimo é aquele que suporta contrariedades, suporta intempéries. O seu estado de ânimo não muda. Ele não está cochilando em dois pensamentos. Ele é forte, ele sabe suportar, porque o crente precisa disso, irmão. O crente necessita ser forte, o crente precisa ser longânimo, ele precisa ter essa natureza dentro de si. Irmão Ronaldo, mas eu não tenho, mas o Espírito Santo te dá. Aleluia, são características dele. E se somos cheios do seu Espírito, precisamos ser longânimo, suportar contrariedades. A nossa vida é assim. Hoje nós estamos bem, amanhã as coisas podem apertar, pode ficar em dificuldade, e nós estamos vivenciando um tempo assim. Quantos pararam? Quantos desistiram no meio do caminho? Quantos estão parando no meio da sua fé, daquilo que ele professava, daquilo que ela professava? Mas o crente longânimo, a intempérie chega e ele continua de pé, glorificando a Deus. O crente longânimo, a dificuldade bate na porta da sua casa, ele continua levantando a mão para adorar. Ele não para no meio do caminho, ele não desiste nunca, porque ele crê num Deus vivo que tudo pode e que tudo pode restaurar. Aleluia! Num Deus que traz mudança, num Deus que traz abundância. Ele crê na palavra que diz: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. Prepara, aleluia, o culto de ação de graça, porque Deus tem coisas extraordinárias para você. Levanta a tua cabeça, continua, aleluia. Estão dizendo que você não vai conseguir, estão dizendo que você não vai alcançar, mas o crente longânimo, ele levanta a mão para o céu e diz: eu vou conseguir, porque Deus está comigo. Oh glória, o Espírito Santo me enche de longanimidade. Oh glória a Deus, seja cheio disso, seja cheio da graça de Deus. Oh aleluia. Glória a Deus. É o crente que suporta. Sabe qual é a tua vocação? Suporte. Talvez você entrou aqui com uma dificuldade que ninguém pode resolver. Mas eu entrei aqui para dizer para você: o Deus que você serve pode. Aleluia. Tenha paz. Suporte tranquilo no Senhor. O Deus que nós servimos pode fazer muito além do que você pensa e do que você está esperando nele. Crê nisso. O Deus que você serve pode mudar esse quadro, pode mudar essa situação. Aquele que apontava para você pode parar de apontar só pelo fato de você suportar tranquilo no Senhor. Confia tão somente no Senhor e permita que Ele faça a obra na tua vida. Oh glória a Deus. Paulo continua dizendo que nós precisamos suportar, ou seja, suportando-vos uns aos outros em amor. Você precisa me amar. Eu preciso te amar. Eu preciso ter prazer, irmãos, de te encontrar na igreja. Aleluia. Eu preciso ter prazer de sentar no mesmo departamento que você está
só para cantar louvores de adoração ao nome dEle. Eu preciso ter prazer de te ouvir. Eu preciso ter alegria no meu coração de ver você, meu irmão. De você me ver. Nós precisamos amar uns aos outros. A Bíblia vai nos ensinar que esse é o maior mandamento, irmãos. Tudo se resume, tudo se concretiza. Todo o final das profecias e da palavra de Deus termina no amor. Ora, o cabeçalho da Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, oh, aleluia, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso foi um ato de amor, irmãos, sem eu merecer, sem você merecer. Então Paulo parece que está olhando para a igreja e está dizendo aqui, olha, vocês precisam se suportar. Estou vendo algumas coisas aí que vocês não estão se suportando mais. Mas é certo que você foi chamado, foi vocacionado para suportar uns aos outros em amor, aleluia. Quem ama canta ao Senhor com alegria. Quem ama, irmão, sente a presença dEle. Quem ama sente a graça. Quem ama recebe batismo com o Espírito Santo. Quem ama vê os céus abertos e Deus derramando dons espirituais sobre ele. Oh, aleluia! Quem ama é íntimo de Deus. Paulo está ensinando a sua igreja aqui. Seja humilde, ande em mansidão, suporte com longanimidade. E agora ele está dizendo aqui, ame uns aos outros. Aleluia. No céu não tem separação, irmão. Tem gente que diz, quando eu chegar lá, ele fica num cômodo, eu fico no outro. Tem esse negócio lá não, irmão. Aleluia. O mesmo cântico que você vai cantar lá, eu também vou cantar. Oh, aleluia. O mesmo ambiente que você está, eu também vou estar. A mesma mesa que você vai sentar na grande bodas do Cordeiro, eu também vou sentar. Não tem divisão. Por isso precisamos amar uns aos outros. Se eu não amo, irmãos, possivelmente eu não consigo entrar lá. Mas se eu amo, eu tenho a minha salvação garantida em Cristo Jesus. Tem gente que entra na igreja e não tem certeza disso, irmão. Mas eu quero acreditar que quem está aqui nessa noite tem plena convicção que Deus ama ele, que ele ama o seu irmão e que se o arrebatamento acontecer agora, ele vai se encontrar com Cristo nas nuvens para cantar o hino da vitória. Oh, glória a Deus! Aleluia! Que palavra é essa, meu querido? Aleluia! Que palavra! Aí Paulo vai dizer, versículo de número 3, procurando guardar a unidade do Espírito. Olha aí, olha o que ele está falando aqui, Elias. A unidade do Espírito. Não está falando sobre divisão. Não está falando, irmãos, de diversidades. Está falando de unidade. Deus trabalha no ajuntamento, irmão. Eu gosto muito de falar sobre ajuntamento. Quando o crente se ajunta em uma só língua, em um só sentimento, em um só pensamento, em uma só ação, em um só desejo. Quando o crente se reúne nisso, Deus abre as comportas dos céus. Deus se coloca de pé para abençoar a igreja. Sabe como a igreja cresce? Aleluia. Debaixo de muita dificuldade, mas em unidade. Oh, aleluia. Em comunhão. Se você está em comunhão com o teu irmão, Deus está assinando lá no céu. Não é assim que a palavra diz?
que quando dois concordam aqui na terra, o Senhor concorda lá no céu, irmão. Quando eu falo a mesma língua que você fala, Deus concorda lá no céu, irmão. Aleluia. Não é isto que a Bíblia diz, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio. Oh, glória. Oh, aleluia. Deus está no meio aonde tem unidade. Paulo está dizendo, olha, ande em unidade. Você foi vocacionado, não foi para andar sozinho. Não foi para fazer as coisas sozinho. Não foi para pensar sozinho. Não foi para agir sozinho. Você foi vocacionado para contar com o teu irmão. Para dizer, irmão, vamos. Eu gosto de dizer lá na congregação, irmão, chama o teu irmão, diga para ele, vamos partir para cima. Oh, glória! Parta para cima, porque o Senhor é contigo. Se una com Ele, dê as mãos, aleluia. E Deus fará o melhor. Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas grandes para realizar no nosso meio. Oh, você crê nisso? Você crê nisso? Que Deus tem coisas grandes para fazer lá na localidade onde você congrega? Oh, que Deus tem coisas extraordinárias para fazer quando você abre os seus lábios para adorar o nome dEle. Você crê nisso? Aleluia, oh glória. Que Deus tem coisas grandes para fazer lá na tua casa, dentro da tua família. Deus vai fazer. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se você não andava em unidade com o seu irmão, passe a andar. Procure ele, abrace ele. Embora nós estamos em tempo de distanciamento, mas o abraço que eu estou falando aqui é no sentido espiritual. A mesma língua, o mesmo sentimento. Sirva o mesmo Deus. Diga para ele, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Aleluia. A tua adoração é a minha adoração. Oh glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo vai dizer mais no versículo de número 4. Há um só corpo e um só Espírito. Também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Deus está na unidade, irmão. Oh, aleluia. Deus está quando nós nos ajuntamos para fazer a obra do Senhor. Quer ver Deus operar, irmãos? É quando nós pensamos da mesma forma. Aleluia. Paulo está dizendo aqui, você foi chamado para isso. Você foi chamado para isso. A sua vocação é andar em unidade. Ele vai dizer mais. No versículo de número 5. Há um só Senhor. Uma só fé, um só batismo. Aleluia. Há um só Deus para adorar, irmãos. Há um só Deus para nós nos achegarmos diante dEle. Aleluia. Há um só, irmãos, não há outro Deus igual ao nosso Deus. Oh, glória a Deus. O mesmo glória que sai da tua boca precisa ser o mesmo glória que sai da minha. O mesmo sentimento que está no teu coração de servir a Deus precisa ser o mesmo sentimento que eu. Porque há um só Deus. Aleluia. Há uma só fé. A fé que nós professamos, irmãos, ela é única. E ela precisa ser depositada nesse único Deus, o Deus pela qual nós nos reunimos para adorar o nome do Senhor. Aleluia. Paulo ainda vai dizer, há um só Deus, no versículo de número 6. Agora ele afirma com todas as palavras, com toda a ênfase. Há um só Deus, e o quê? Pai. De quem? De alguns? Não, Paulo vai dizer, de todos.
Então o Deus que é meu Pai é o teu Pai também. Logo, nós somos filhos do mesmo Deus. Logo, nós somos irmãos. Oh, glória a Deus. Entende isso, irmão, aqui nessa noite? Entende que nós estamos caminhando no mesmo caminho? Entende que nós estamos professando a mesma fé? Entende que nós estamos falando no mesmo Deus? Entende que nós estamos ouvindo a mesma palavra que vem do céu, do trono de Deus nessa noite? Aleluia! Ele é Pai de todos. Aleluia! O mesmo Pai que me trata com carinho é o mesmo Pai que te trata com carinho. O mesmo Pai que me ama incondicionalmente é o mesmo Pai que te ama incondicionalmente. O mesmo Pai que pegou o seu filho e entregou lá na cruz do Calvário, mesmo sem eu merecer. É o mesmo Pai que fez o mesmo por você. Olhou para você sem merecer nada e derramou, deu um banho de graça, irmão. Oh, glória! Graça quer dizer favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, mas Ele te deu um banho de graça. Oh, glória! Por isso você está aqui nessa noite. Por isso você pode levantar a mão para adorar. Por isso você pode glorificar. Por isso você pode, oh, aleluia, adorar Ele aqui nessa noite. Oh, aleluia! Oh, é Pai de todos, o qual está afirmando sobre todos, e por todos, e em todos. Não sobra nada, irmão. Sobra nada. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que Deus está no negócio. Que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Que tudo está na palma da mão dele. Aleluia. Que Deus conhece, que Deus sabe. Ele conhece exatamente o que eu e você precisa. E Ele está pronto para te abençoar. Aleluia. Pronto, mais que pronto para te abençoar. Ele é Pai de todos. É sobre todos, e Ele é por todos. O mesmo Deus que quer me abençoar é o mesmo Deus que quer te abençoar. Quando alguém está brigando entre si, irmão, Deus fica ali meio que dividido, porque a misericórdia dele, irmãos, é grande. Porque da mesma forma que Ele quer me abençoar, Ele quer abençoar você. Mas graças a Deus, irmão, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que a misericórdia dEle é abundante. Que nós só entramos aqui, irmãos, porque Ele é misericordioso. Olha o que a palavra ainda vai dizer. A palavra vai dizer, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Graça, favor imerecido. Eu acabei de citar aqui que eu não merecia. Você pode bater no teu peito e dizer que você merecia? O sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário? Não pode. Ninguém pode fazer isso. Bater no peito e dizer, eu merecia isso. Ele tinha que fazer isso. Não, irmãos. Foi uma graça que Ele derramou sobre as nossas vidas. Ele está dizendo lá, irmãos, olha, você não merecia, mas eu fiz por você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você não merecia, mas eu paguei um alto e sublime preço. Preço de cruz. Aleluia. Preço de cruz, porque a minha graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Que nós precisamos ser impregnados com a graça de Deus. As pessoas precisam olhar para mim e dizer, ele está cheio da graça.
As pessoas precisam olhar para você e dizer, ele não merecia, mas está cheio da graça. Tem Deus na vida dele, tem Cristo na vida dele, está nele habitando o Espírito Santo, tem graça na vida dele. Oh glória, oh aleluia, tem a mão de Deus sobre a vida dele. Oh, graças a Deus. O texto ainda vai dizer, pelo que diz, versículo de número 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Olha, irmãos, que palavra, que privilégio. Ele pegou o cativeiro, levou cativo e após fazer isso, deu dons aos homens. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que eu e você estamos livres. Oh glória! Em outras palavras, ele está dizendo, o laço do passarinheiro quebrou-se. E nós escapamos. Então com toda liberdade eu posso adorar. Oh glória! Com toda liberdade eu posso exaltar o nome dEle. Com toda liberdade eu posso abrir o meu coração e sentir a glória dEle. Com toda liberdade eu posso receber dons. Oh glória! Com toda liberdade eu posso falar em línguas. Com toda liberdade eu posso profetizar. Porque Ele levou cativo, aleluia, as prisões. Só para te dizer, você é livre, oh glória, oh aleluia, você é livre, pode adorar, pode exaltar, aleluia, pode bendizer o nome daquele que vive e reina para sempre. Deus está no nosso meio, a presença dEle está no nosso meio, o Espírito de Deus está falando conosco, há uma graça de Deus sobre nós aqui nessa noite. Oh glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E eu encerro repetindo o texto, versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selado. Olha lá o que está dizendo. Selado, irmãos. Isso é um selo, irmão. É um selo de garantia que você pertence a Deus. Aleluia. Que você é dele. Que você é propriedade exclusiva de Deus. Oh, pegou esta palavra aqui? Que você é conhecido dele. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, o texto está dizendo, está selado. Para quê? Para o dia da redenção. E quem é selado pelo Espírito Santo tem certeza da sua salvação. Ele anda, irmãos, em casa, ele está dizendo, se ele vir agora eu vou com ele, oh glória. Ele sai de casa para trabalhar e diz, se o arrebatamento acontecer agora, eu subo com ele. Ele vai para a igreja entendendo, quem sabe o Senhor arrebate a sua igreja hoje. Ele tem certeza disso. Você está selado, é uma garantia disso. Por isso que Paulo está dizendo, olha, não entristeça. Não entristeça o Espírito Santo. Ande com Ele, fale com Ele, ore a Ele, busque a Ele, sinta a Ele, deseje Ele, ame Ele. Oh, aleluia, tenha intimidade com Ele. Permita que esse selo fique impregnado na tua vida. Haja constantemente na tua vida, na tua história, na tua casa, na tua família. Oh, aleluia. Oh, meu irmão, eu posso até se entristecer com você. Você pode até se entristecer comigo. Alguma coisa que eu falei, alguma coisa que eu prometi e não cumpri. Mas andar, irmãos, de forma que o Espírito de Deus esteja entristecido comigo, irmãos, só a graça de Deus. Mas o crente que anda, irmãos, aleluia, debaixo da orientação do Espírito Santo,
ele ande alegre, ele tem prazer de estar na casa do Senhor, ele tem prazer de cantar, ele tem prazer de orar, ele tem prazer de buscar, ele tem prazer de servir, ele tem prazer de obedecer, tem prazer de sentir a graça de Deus. E a graça de Deus está aqui nessa noite, seja envolvido por ela. Recebe a presença de Deus que está aqui. Eu sinto a presença dEle. Eu sinto essa graça que me alcançou, que te alcançou, que está aqui nessa noite. Aleluia. Seja cheio desta graça, ande com essa graça, viva esta graça. Oh, glória. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Receba esta palavra em Cristo Jesus. Aleluia. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amém.